O diaconato, ele tem uma importância sacramental na igreja. E a partir do Concílio Vaticano II, houve a reestruturação do diaconato permanente como este sinal sacramental para toda a igreja. O serviço é algo muito importante e exatamente por isso ele não pode ser esquecido. E a partir da fé cristã, o serviço tem essa característica, tem essa qualidade de serviço sacramental, isto é um serviço que mostra aonde Jesus Cristo, Filho de Deus, se coloca a serviço dos irmãos. Na última ceia, Jesus, se desfazendo do seu manto, tirando o manto, Jesus se coloca ali a servir os seus discípulos. E ele fala justamente da importância desse serviço. Quem quiser ser o primeiro, tome a sua cruz, mas também tome o serviço como sinal daquilo que é a vida cristã. Sem essa qualidade, a vida cristã, ela se tornaria apenas uma espiritualidade, uma forma de espiritualidade desencarnada. Uma forma de espiritualidade que não tem nenhuma relação com o mundo, que ela não tem nenhuma relação com a vida cotidiana. É bem verdade que muitas pessoas, e até entre nós, católicos cristãos, existe esta maneira desencarnada de viver a fé. Uma fé que apenas fala da espiritualidade, ou de um espiritualismo, melhor dizendo, uma fé que fala de um conhecimento teórico de Jesus Cristo, mas uma fé que não vai ao encontro daqueles que realmente precisam, daqueles que realmente necessitam. Por isso, o diaconato, e de maneira particular ainda, o diaconato permanente, ele mostra ao mundo esta convicção da igreja. Colocar-se a serviço é encontrar-se com Cristo no outro. Quando as nossas pastorais, quando as nossas atividades paroquiais, elas se esquecem disso, elas se tornam aquilo que o Papa Francisco condenou logo no início do seu pontificado, dizendo que a igreja não é uma ONG, ela não é uma organização de serviço social. E assim também, cada ministro, os ministros ordenados, não são agentes sociais, mas são homens e mulheres que na vida cotidiana testemunham a fé. Mas de modo particular, os ministros que são ordenados, os diáconos, eles têm esta responsabilidade. Mostrar que o serviço que fazem é um ato sacramental e um reconhecimento de Cristo na pessoa do outro. O Evangelho, de forma muito clara, de forma muito tranquila, ele nos fala desta condição da semente. O que é a semente? A semente traz dentro de si toda a potencialidade, toda a capacidade para que, uma vez lançada ao solo, que ela encontre as condições para que ela possa germinar, ela possa desabrochar, ela possa crescer e, crescendo, ela possa multiplicar. Mas para isso é necessário que a semente se perca. A semente precisa perder-se, ela precisa perder a sua forma, ela precisa perder a sua condição de semente para que ela possa dar frutos e frutificar. Na vida cristã é a mesma coisa. Nós também recebemos a semente, a boa semente, que é a palavra. Mas quando esta boa semente na nossa vida, ela fica fechada dentro de si mesma, ela não produz fruto nenhum. Por quê? Porque é como se nós estivéssemos buscando um alimento exclusivamente para nós. Aqui nós podemos fazer uma comparação com a obesidade. Há cristãos que são obesos da palavra. Por quê? Porque não se abrem para a realidade do mundo. Não se abrem para as diversas necessidades e condições
que estão à nossa volta. Buscam a escuta da palavra, mas não deixam que esta palavra provoque nenhuma transformação. A semente, ela não cresce, mas ela apodrece. Cristãos que carregam sementes apodrecidas, cristãos que têm uma vida apodrecida, porque não deixam que a palavra de Deus transforme a sua vida para produzir fruto. E toda semente que não germina, ela apodrece, ela se perde, ela não produz nada, ela não é capaz disso. Por quê? Porque falta esta condição. Como cristãos, nós não podemos ter essa atitude. E aí Jesus fala desta importância, desta necessidade de que a semente morra, de que a semente que cai na terra morra para que ela produza fruto, para que ela cresça a partir desta realidade. Interessante é que a semente não escolhe o lugar onde ela vai ser lançada, mas ela precisa germinar no lugar aonde ela será lançada. Nós não podemos fazer escolhas de onde nós queremos servir a Deus, mas nós podemos escolher servir a Deus nas condições e nas realidades, nos acontecimentos aonde nós somos lançados, porque é ali que Deus precisa do nosso serviço, da nossa iniciativa, dos nossos braços, das nossas pernas, de todas as nossas capacidades. E sem compreender isso, também não existe serviço na igreja. Nós não nascemos ministros para escolher o que nós queremos fazer. Nós não nascemos ministros na igreja para escolher a forma como nós queremos servir, ou o modelo que nós temos para servir. Eu vou servir a Deus, mas eu quero este modelo, esta prática, eu quero ser assim. Não, não é isso. Nós devemos este ministério, não à nossa capacidade, não às nossas forças, mas nós devemos este ministério à igreja. É a igreja que nos confirma, é a igreja que nos chama, e é também a igreja que nos envia. Então, onde somos enviados, aí devemos dar frutos. E se nós não compreendemos isso, nós colocamos em risco toda a nossa história de vida, toda a nossa história vocacional. Não escolhemos o terreno para frutificar, mas frutificamos nos terrenos aonde Deus nos quer. Aí o serviço verdadeiramente, ele se configura em sacramento da presença de Cristo, em sacramento do amor de Cristo, que é dado aos homens, que é oferecido aos homens. Por isso a importância dos ministros ordenados. Na história da igreja, primeiramente Jesus enviou os seus apóstolos, como aqueles que deveriam fazer o anúncio da palavra de Deus. Mas à medida que essas comunidades foram crescendo, à medida que a palavra foi chegando e foi transformando a vida de pessoas, se apresentou uma nova necessidade, a necessidade dos serviços aos órfãos, às viúvas, aos doentes, às pessoas que passavam fome. E este clamor chegou até os apóstolos. Nós precisamos de um serviço que vai além da palavra, ou ainda melhor, um serviço que é fruto da palavra, que nos chama à conversão. E neste caminho de conversão, nós encontramos Cristo necessitado na pessoa do outro, na realidade do outro, na condição do outro, na vida do outro, naqueles acontecimentos existenciais. Papa Francisco nos lembra na Evangelii Gaudium das periferias humanas. E nós não podemos falar apenas de periferias das cidades, mas de periferias humanas. Pessoas que necessitam de uma atenção, pessoas que necessitam do serviço da igreja. E aí está o papel, a importância, a realidade do diaconato permanente, como aqueles que servem, não apenas ao serviço do altar, não apenas ao serviço da liturgia, mas por causa da escuta da palavra, a disposição de servir
nos acontecimentos e realidades aonde hoje existem estas periferias, aonde existem essas periferias existenciais de pessoas, de necessidades muito novas, muito diferentes, mas muito próprias do nosso tempo. Exatamente por isso, os apóstolos escolheram 7 homens, mas não uma escolha qualquer, a partir da comunidade, a partir do serviço que já era vivenciado, praticado. Ninguém se torna diácono depois da ordenação. Mas este carisma, esta vivência diaconal, ela já existe na vida, e por isso a igreja confirma essa disposição que já existe com o caráter sacramental. O caráter sacramental significa reconhecer que esta pessoa que é membro da nossa comunidade, que é participante da nossa comunidade, que é membro da igreja, ele tem as qualidades de um serviço que o diferencia. E por isso mesmo, a igreja reconhece este serviço como diaconal. Um serviço que é importante para lembrar a ação de Cristo no mundo. E é isso, ou foi isso que os apóstolos fizeram. Escolham entre vós homens que já vivem esta novidade do serviço, que não são apenas ou meros assistentes sociais, o que não é pouca coisa, mas que não são assistentes, mas que são pessoas com qualidades que reconhecem Cristo presente no outro, e por isso mesmo fazem este serviço. E reconhecendo estes homens, a igreja então institui, ordena estes 7 homens como diáconos. Entre os primeiros diáconos, houveram mártires, aconteceu um martírio. Por quê? Porque dar a vida por Cristo, servir a Cristo, significa estar disposto a dar tudo de si, não apenas coisas materiais. A igreja hoje nos coloca a memória de São Lourenço, e nós estamos celebrando este acontecimento justamente neste dia. São Lourenço foi diácono de Sisto II, um papa que nós celebramos há poucos dias agora. No início da igreja, por causa da incompreensão do que era a fé e da perseguição dos cristãos, morreu primeiro o Papa Sisto II, e em seguida o diácono Lourenço. E o Papa teria dado uma ordem ao diácono, para que não deixasse nada que pudesse ser roubado pelos pagãos. E o diácono assim fez. E quando perguntaram a ele aonde estava o tesouro da igreja, ele apresentou os pobres. Este é o verdadeiro tesouro da igreja. E apresentando aos pobres, ele também estava disposto a entregar a sua vida. E foi martirizado. Caríssimos diáconos e caríssimos candidatos ao diaconato, que nesse dia estão aqui para serem ordenados, esse é o caminho que nós escolhemos, o caminho do serviço, e também o caminho da entrega total de tudo aquilo que nós somos, a disponibilidade para servir a Deus aonde Ele nos quer, da maneira como Ele nos quer. E esta disponibilidade pode custar de nós a incompreensão, a rejeição, a perseguição, tomara que não precise, mas talvez até a morte. Em tempos como nós vamos, daqui a pouco não será estranho que os cristãos comecem a ser martirizados. Aliás, em outros lugares, o martírio dos cristãos já é uma realidade, já é um acontecimento cotidiano. Aqui nós ainda temos a liberdade de falar da nossa fé, ainda que muitas vezes proibida, ainda que muitas vezes tolhida. Tenhamos a coragem, como tiveram os nossos antepassados, ministros dignos do Evangelho,
como papas, como santos, como diáconos, como leigos e leigas que testemunharam a sua fé. Que nós tenhamos esta coragem hoje e sempre para defender a verdade, anunciando Cristo e anunciando Cristo a partir da nossa vida. Esta é a nossa alegria e a nossa certeza é que nunca estaremos sozinhos, porque o Senhor caminha ao nosso lado hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.